Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira Abreu e que honra estar aqui com vocês mais uma vez comentando a unidade 3, onde o tema é Epistemologia e as tecnologias da educação e comunicação. Tá bom? Espero que a unidade 1, 2 e 3 tenha sido bacana, tenha sido legal, tenha acrescentado para você alguma coisa. E hoje vou fazer para vocês aqui também mais um comentário aí sobre a unidade 3, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o significado dessa palavrinha, epistemologia, né, que em grego significa episteme. Né? Então, o significado de episteme é conhecimento, né? Ou seja, é uma crença verdadeira e justificada. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. Né? Porque quando nós falamos de conhecimento, a gente está falando de tudo aquilo que nos cerca. Quando eu falo de episteme, eu estou falando de um estado de convicção pessoal que corresponde ao mundo real. E quando eu falo de episteme, ou seja, esse conhecimento correspondente a uma convicção pessoal, né, baseado no mundo real, eu estou falando daquilo que está à volta do ser humano como um todo, tá, pessoal? Ou seja, existe o mundo externo à observação do ser humano. E esse conhecimento, né, o da episteme, ele começa a ser argumentado, né, de que forma que ele acontece, de que forma que ele entra dentro do ser humano. Ou seja, esse conhecimento ele já está dentro de nós ou está fora? Né? Nós nascemos com esse conhecimento ou adquirimos esse conhecimento? Nós aprendemos esse conhecimento através de experiências ou interagindo com pessoas ou coisas ao nosso redor? Né? Então, a partir disso, começou-se a observar, né, que o conhecimento ele vai muito além da nossa percepção. Então, ao longo da história, unindo a filosofia, né, se discutiu aí muito esse termo, episteme. Tá? Alguns estudiosos, né, começaram a tentar justificar e a opinar, né, sobre esse tema. E dois caminhos distintos surgiram ao longo do tempo. Né, o empirismo de Francis Bacon e Locke, né, e o racionalismo de Descartes. Essas duas tradições filosóficas, elas começaram a formular, né, perguntas sobre esses temas que eu levantei acima, tá, pessoal? Então, para os empiristas, né, o conhecimento advém da experiência e da observação do mundo, por meio dos órgãos dos sentidos. Já os racionalistas, eles tomam a razão como ponto de partida do processo de conhecimento e criticam a ideia de que possa confiar em nossos sentidos. Tá? Então, enquanto os racionalistas eles veem o único caminho para a verdade é a contemplação fundamentada, né? Para isso você tem os sentidos. Já para os empiristas, o único caminho para a observação, na verdade, ela precisa ser a observação meticulosa. Então você vê que esses dois caminhos eles começaram a nortear, né, esses debates sobre conhecimento. Essas tradições filosóficas elas perduraram muito tempo na educação. E ela inclusive influenciou a educação. Porque a partir dessa discussão, né, estudiosos que voltaram a sua observação para o ensino e a aprendizagem, como Vygotsky, Skinner, Piaget, Husserl, né, entre outros, eles desenvolveram as suas teorias. E essas teorias elas chegaram até nós. Tá? Lembrando, pessoal, que esse dualismo, né, do empirismo versus racionalismos resultou em teorias comportamentalistas e cognitivas, tá, da aprendizagem, em que um lado você tinha pessoas que observavam o comportamento, outras que observavam a cognição. E o que é então essas teorias comportamentalistas, professor? Vamos lá, pessoal. Essas teorias elas focam nos esforços,
na observação e na mensuração do comportamento de uma pessoa. Ou seja, naquilo que se pode observar como uma resposta a determinado estímulo. Assim, ao manipular os estímulos, espera-se determinadas respostas das pessoas. Então vamos lá, a primeira teoria, né, comportamentalista é o behaviorismo de Skinner, um tipo de teoria que se baseia na ideia de controlar o comportamento observável. Então você vai observar os estímulos e as respostas de cada indivíduo. Tá? E o que isso significa aí para o professor, para a nossa formação docente? Pessoal, a gente não pode esquecer que o papel do professor, bem como a construção de forma de prover o contínuo feedback e reforços para possibilitar e ampliar os comportamentos que se deseja os alunos tenham. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente instrui o aluno, a gente formula o conhecimento e a gente começa a aplicar esse conhecimento, essa instrução aos estudantes, nós precisamos criar um contínuo contato de feedback com os alunos, justamente para reforçar e ampliar o que os alunos têm entregado. Tá? Isso é muito importante. Né? O papel do professor não é só dar aula, só entregar o conteúdo, virar as costas e ir embora. De maneira nenhuma. Né? O aluno ele precisa receber estímulo, o aluno ele precisa receber feedback, né? O aluno ele precisa de alguma forma ter o contato com o professor. Tá? E essa teoria behaviorista, ela trabalha com essa questão do estímulo, né, e resposta. Ou seja, você está dando estímulo para o aluno, qual tem sido a resposta que você tem recebido. Tá bom? Então é muito importante esse contato observador do professor junto aos estudantes, para que ele possa entender se a instrução tá valendo alguma coisa ou não. Tá bom? Por outro lado, pessoal, a gente tem as teorias cognitivas, né, que os psicólogos cognitivos e os cientistas cognitivos alegam que não é possível desenvolver uma visão completa do comportamento humano sem estudar os processos perceptivos e mentais de cada indivíduo. Ou seja, sendo assim, os psicólogos cognitivos assumem que existem estruturas físicas do cérebro humano que determinam o funcionamento e a atividade cerebral, e que a atividade das estruturas físicas, por sua vez, leva ao desenvolvimento de estruturas e processos cognitivos específicos. Então, o que é essa psicologia cognitiva? É o estudo de estruturas e processos envolvidos na estrutura mental e como essas estruturas e processos são aprendidos ou desenvolvem com o amadurecimento. O estudo de tais fenômenos cognitivos, como a percepção, memória, atenção, raciocínio e resolução de problemas, tem sido parte da psicologia desde a sua criação. A cognição pode ser conceituada como o funcionamento dessas estruturas e processos. Pesquisadores educacionais que trabalham dentro da tradição da psicologia cognitiva têm investigado vários fenômenos, incluindo o pensamento do professor, processos de aprendizagem do aluno, bem como a motivação para aprender. Então você vê, né, que de um lado você tem um comportamento, você tem, né, o professor influenciando o aluno para que ele possa gerar uma resposta através de um feedback, e agora você tem a psicologia contribuindo para a educação, mostrando que o processo cognitivo, né, ou seja, a aprendizagem do aluno vai muito além de você apenas motivar o aluno. Né? Você tem que entender toda a estrutura do aluno, principalmente a psicológica, para que ele possa ter ali a facilidade de aprender. Ou seja, a aprendizagem ela vai se ajustando à necessidade do aluno. Tá, pessoal? Então é muito importante nós estudarmos isso, porque quando nós falamos de pessoas, né, nós falamos de pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com pensamentos diferentes. Né? E a educação, durante muito tempo, ela foi vista
como uma coisa padronizada, tá, pessoal? Então, essas teorias, tanto a behaviorista, tanto a cognitiva, ela veio para nos ensinar que cada aluno tem um comportamento, cada aluno tem um resultado, né? Cada aluno tem uma parte cognitiva, né? Por isso que durante os anos a educação começou a entender que tem alunos que têm facilidade com letras, tem alunos que têm facilidade com números, tem alunos que têm facilidade de argumentar, tem alunos que têm facilidade de falar menos, e por aí vai. Então começou-se a entender que existe uma estrutura, né, e essa interação da educação, né, com essa individualidade do aluno, ela é muito importante, tá, pessoal? E aonde que entra a tecnologia nisso? A tecnologia, pessoal, ela consegue hoje ofertar para os estudantes um ensino muito personalizado. Por quê? Porque se o aluno gosta de estudar ouvindo aula, ele tem hoje audioaulas. Se ele gosta de ouvir vendo videoaulas, ele tem ali videoaulas, que tem um vídeo e tem o áudio do professor falando. Se o aluno gosta de ler, ele tem um PDF. Se o aluno gosta do presencial, ele tem um presencial. Se ele gosta do ED, a reclusão do ED, estudar sozinho, né, ele tem um ED. Ou seja, a educação hoje, junto com a tecnologia, ela tem hoje uma parafernália de ferramentas como e-mail, videoconferência, redes sociais, bate-papo, chat, que ajudam, né, essa percepção do comportamento do aluno e do cognitivo do aluno a se enquadrar nessas teorias como essas que nós vimos aqui hoje. Tá bom? Paramos por aqui. Pessoal, espero que esse bate-papo seja legal, né? Como eu falei, é só um bate-papo, é só um resumo. Essa videoaula, ela não substitui a leitura da unidade 3, tá bom? Então estudem, leem, e qualquer dúvida que você tiver, você me procura lá no Fale com o Professor, no Fórum de Dúvidas, tá bom? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.